Olá, vamos mais uma meditação do dia. Hoje nós vamos falar sobre o dia em que Deus mandou construir uma casa sob medida, certo? Diz assim, a construção do santuário foi uma iniciativa de Deus para explicar ao povo de Israel de maneira ilustrada o plano da salvação. É desejo de Deus que todas as pessoas compreendam o caminho da salvação. Assim como uma mãe põe no colo o bebê e com uma Bíblia ilustrada ensina através das ilustrações o amor de Deus, assim também Deus fez com Israel no deserto. O santuário feito por Moisés no deserto era apenas uma réplica pequena, né? Do santuário celestial, onde Cristo, como nosso sumo sacerdote, dispõe de oferecer sua vida em sacrifício e ministrar hoje o favor do pecador. Jesus está lá no santuário celestial, intercedendo por cada um de nós para a nossa salvação. Amém? Diz assim, o que Deus pediu que Moisés fizesse. Lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, diz assim, e me fará um santuário para que eu possa habitar no meio dele. Então Deus, irmão, pediu para que Moisés fizesse uma tenda para que Deus pudesse habitar no meio de nós. E no decorrer do tempo, Davi viu que Deus estava morando num lugar, numa tenda. Davi disse, não, eu vou construir um palácio para Deus, porque eu, sendo pecador, moro em um palácio, porque Deus não pode morar. Então Davi quis fazer um palácio para Deus, um lugar bem aconchegante, né, um lugar bom, mas Deus disse, não, Davi, tu não pode, porque tu é sanguíneo, tu já matou muitas pessoas, tu não é pessoa não. Deixa que teu filho vai construir. Então, Salomão ele faz o templo de Deus, né, o santuário de Deus. Então, Davi não fez, mas comprou todo o material para o filho dele, Salomão, fazer. E nós vemos que o templo de Deus existia sacrifício de animais, né? Na história nós vamos entender sobre isso, quando você estuda sobre o santuário. Depois vem Nabucodonosor e destrói, ele invade Jerusalém e destrói o santuário. Mas em seguida, depois, o povo de Deus ele é levado cativo e Esdras e Neemias, ele vem e reconstitui, né, o santuário de Deus. E quando Jesus vem na história, o santuário está levantado, certo? E depois, com poucos tempos também, Herodes ele destrói. Então, o santuário de Deus ele foi destruído primeiro por Nabucodonosor, depois foi reconstruído por Neemias e Esdras, e depois Herodes ele destruiu também o santuário de Deus. Mas Deus ele habitou, e Deus habita onde hoje, irmão? Deus habita num santuário, que é o nosso templo, né? A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então Deus hoje está habitando em cada um de nós, certo? Diz aqui, o santuário que Moisés construiu era cópia de qual santuário? Qual era a cópia de qual santuário? Está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 24, diz assim, porque Cristo não entrou em um santuário feito por mão e figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, porque Cristo não entrou em santuário feito por mão. Né? Nós entendemos isso aí. De que move do santuário o apóstolo João viu no santuário celestial? Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi visto a arca da aliança no seu santuário. Sobrevieram relâmpago, voz, trovão e terremoto, e grande saraivada. Então, irmão, João lá em Apocalipse ele tem uma visão do santuário e as coisas que tem, os móveis que tem lá no santuário. E João ele escreve lá em Apocalipse. Então é muita coisa muito interessante. Lá diz aqui, o que Deus mandou Moisés colocar dentro da arca da aliança. Êxodo capítulo 25, versículo 21, Êxodo 31 e 18 diz assim, porás o propiciatório em cima da arca e dentro dela porá o testemunho que eu te darei, e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as duas
tábua do testemunho, tábua de pedra escrito pelo dedo de Deus. Então, lá na Arca da Aliança está os mandamentos de Deus, e tem mais, né? Tem a arca, tem os mandamentos de Deus, tem o maná, que nós vamos entender aqui mais na frente. Deixa eu ver aqui. Aí, que animal era morto em sacrifício diário pelos pecados do povo. Então, dentro da Arca da Aliança tinha o maná, o bordão de Arão e as duas pedras dos mandamentos de Deus. E aqui, qual animal era morto em sacrifício diário pelo pecado do povo? Êxodo capítulo 29, versículo 38 até 39, diz assim: este é o que ofereceram sobre o altar, 2 cordeiros de 1 ano cada dia, continuamente, um cordeiro oferecido pela manhã e outro no pôr do sol. Então existia 2 sacrifícios, um pela manhã e outro à tarde. O da manhã era coletivo, para todas as pessoas que não tinham condição, que estavam fora de Jerusalém, e o outro era individual, aquelas pessoas que tinham condição e lá pagava sua oferta e fazia seu sacrifício oferecendo a Cristo pelos seus pecados, certo? O cordeiro morto em sacrifício no santuário terrestre simbolizava o quê? João capítulo 1, versículo 29 diz que no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, certo? Então simbolizava Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo, e é isso que Jesus fez por cada um de nós, certo? De qual é o ministério de Jesus hoje no santuário celestial? Hebreus capítulo 1, 8, versículo 1 e 2 diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade do céu, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ungiu, não homem, certo? Então Jesus ele está lá, ele é o nosso sumo sacerdote que está intercedendo por cada um de nós hoje, lá no santuário celestial. Quando Jesus sai de lá, está determinado tudo, quem está salvo e quem está perdido. Cristo, creio que Jesus morreu em meu lugar, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e quero aceitá-lo hoje como meu Salvador e sumo sacerdote no santuário celestial. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe cada um de vocês. E esse assunto é muito profundo. Se vocês quiserem algum estudo, alguma coisa, se você entrar em contato comigo, nós vamos fazer esse estudo, não só isso, mas sobre a morte, sobre muitos assuntos, sobre o santuário, porque o santuário é muito bom demais. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Oremos. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por mais um dia, mais uma meditação de hoje que nós estamos falando sobre o santuário. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja com cada um de nós. Nós te pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.